Fala aí, meus queridos e minhas queridas, fãs do esporte, torcedores rubro-negros e vocês também, torcedores palmeirenses que nos seguem aí. Gabriel por Dudu, Dudu por Gabriel. O que vocês acham dessa troca? Dudu não está nem um pouco satisfeito, né? Já a diretoria rubro-negra enxerga com bons olhos e aceita aí fazer essa negociação. Mas eu quero a opinião de vocês. Fique aí com esse vídeo muito interessante aí falando sobre essa movimentação entre Flamengo e Palmeiras. Deixa a opinião de vocês abaixo. A opinião de vocês é muito importante. Assunto que está mexendo com o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, né? Segundo informações, apurações aqui do nosso site, a negociação para que o Palmeiras tenha o Gabigol segue em curso. É uma ideia, o Palmeiras precisa se acertar com o jogador, ainda não bateu o martelo, ainda não houve um retorno do Gabigol, do staff do Gabigol. Ó, tá tudo certo, vamos fechar. Não teve ainda, então o Palmeiras está tratando essa questão para ter o Gabigol a partir do começo do ano que vem. O Gabigol pode assinar um pré-contrato já com outra equipe, mas só poderá atuar por esta equipe o ano que vem, quando realmente termina o contrato com o Flamengo. E aí, o Palmeiras tem um certo interesse de até antecipar o Gabigol. Opa, vamos jogar já para próximo mês, enfim. Só que para isso, o Flamengo quer uma compensação financeira. E aí entra a notícia dada pelo GE, tá? De que esta compensação poderia ser feita por meio de uma troca entre Palmeiras e Flamengo. Gabigol vai para o Palmeiras e Dudu iria para o Flamengo. Olha só, dois grandes ídolos das duas equipes numa troca entre dois times extremamente rivais, aí, principalmente nos últimos anos, por tudo que fizeram. Olha só a situação, né? É claro que a apuração da matéria do GE, assim como a nossa apuração também, traz que é uma situação mais complexa, mais difícil, aí carece de uma série de situações, uma série de coisas. Dudu parece que não está convencido de fazer essa troca também. E aí a gente tem que acompanhar os capítulos dessa novela. Mas nos bastidores, a informação é essa. Vale a pena, Gustavo Zupac, esta troca? Para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Dudu, para o Gabigol? Vamos lá. 4 pontas para a gente responder. Se vale para o Palmeiras, se vale para o Flamengo, se vale para o Eduardo, se vale para o Gabriel, né? De tudo o que está em cima da mesa, o que é oficial, o que é especulação, a conversa, é claro, está muito claro que a conversa existe nesse sentido, e acho que ela parte do Flamengo, né? Para tentar equacionar a situação. O que fica mais claro para mim é o Palmeiras, como instituição, na figura da sua presidente, Leila Pereira, não faz questão que o Dudu permaneça. Essa, para mim, é a grande novidade. Oficialmente, a Leila, com atos, né, com posicionamentos... A forma como ela se referiu àquela conversa com o Sport TV... Ela confirma... não faz muita questão. Não, mas isso está claro. Isso está claro. Né? O Flamengo ofereceu 1 ano do Gabriel, para o Gabriel não aceitar, e o Flamengo falar para o seu torcedor, olha, a gente ofereceu e ele não quis. Né? Os dois lados não estão fazendo muita questão dos seus ídolos. O Flamengo e o Gabriel, para mim, estava mais claro. Sim, né? A sim. Leila... O Dudu quis sair, a Leila falou, então vai. O Dudu mudou de ideia, a Leila falou, quero ver você cumprir sua palavra. Ele não cumpriu o que ele tinha dito de palavra. E a coisa, o Dudu tá jogando, nem sempre, mas o Gabriel nem jogando mais tá. O Dudu até porque o Dudu tem menos jogos no Campeonato Brasileiro do que o Gabriel. Mas ele está jogando. Com essa possibilidade, o que fica para mim claro e definido é que, de fato, a Leila Pereira e o Palmeiras como instituição não fazem questão que o Dudu permaneça. E isso possibilita essa troca. Eu vejo ela mais interessante, olhando como clube e como jogador, se ela acontecer, para o Palmeiras e para o Gabriel, do que para o Flamengo e para o Dudu. O Palmeiras precisa mais de um cara como o Gabriel do que o Flamengo um cara como o Dudu. Imaginando os dois rendendo o que podem. Né? O Dudu é mais velho que o Gabriel e o Dudu está voltando de um LCA, de uma lesão de joelho, então há essa dúvida quanto ao teto que ele pode atingir em comparação com o que a gente sabe que ele é capaz de fazer. E além disso, vai disputar a posição com Cebolinha e Bruno Henrique. Ou Luiz Araújo do outro lado, né? Porque ele pode jogar do outro lado também, né? Ainda assim, o lugar preferido dele é do lado. O Luiz Araújo cresceu bem nas mãos. E quando o De La Cruz voltar, tem Gerson, De La Cruz para resolver. Então, Arrascaeta. Então, acho que no caso... E o Gabriel tem que se recondicionar. Faz mais ou menos 1 ano que o Gabriel parou de jogar bola e a gente tem que ver ele voltar a jogar. Mas em condições, eu vejo o Palmeiras fazendo o melhor uso do Gabriel para titularidade do que o Flamengo com o Dudu. Então, acho que para o Gabriel é mais negócio do que para o Dudu, e para o Palmeiras é mais negócio do que o Flamengo.
Vamos ver se vai acontecer. Em relação a essa posição tomada da presidente do Palmeiras, e de fato não fazer questão que o Dudu permaneça, tenho 3 dúvidas. É mais pelo custo-benefício, o que custa e o que pode jogar? É mais pelo episódio do Cruzeiro? Ou é mais pela proximidade dele com a principal organizada, de quem ela é definitivamente rachada? Eu acho que essas 3 coisas se juntam, e para mim está muito claro, e o Abel não quis entrar muito na conversa. Acho que o Abel, se tiver lá para usar, ele pode usar, mas que a Leila definitivamente não quer que o Dudu permaneça. Mas talvez já tenha alguma coisa assim, vamos dar uma seguradinha no Dudu, porque pode pintar uma negociação aí, embora o Dudu só tem 3 partidas, né? 7 é o limite, mas enfim, parece que já é uma coisa meio, vamos dar uma seguradinha aqui. Não usou o Dudu, esclareceu por que não usou o Dudu, mas pode ter a ver também com essa história. E aí, André? Gabigol, Dudu... Não é simples essa situação, pois né? Porque eu concordo com tudo que disse o Gustavo, mas tem uma questão. O Flamengo não admite perder o Gabriel sem receber uma compensação. E está corretíssimo. Né? Ok. Mas isso não está sob controle do Flamengo. Porque se nada acontecer, o Gabriel vai continuar lá, no banco de reservas, entrando esporadicamente até acabar o contrato. E aí ele vai embora e o Flamengo fica sem ganhar nada. Pessoas bem informadas a respeito da situação, aí essa dinâmica Gabriel-Flamengo, Flamengo-Gabriel, dizem que ele não quer sair do Flamengo sem que o clube seja compensado por isso. Por causa da história entre eles, o relacionamento com a torcida, o Gabriel ser quem é. Mas isso também não está no controle do Gabriel. Sim. Porque é uma situação aí entre clubes que ele pode gostar mais ou gostar menos, né? Então, a impressão que eu tenho, bem a princípio assim, é que é uma grande tentativa de unir o útil ao agradável para todo mundo. E tem uma ponta que não está achando isso nem útil nem agradável, que é o Dudu. É isso. O Palmeiras eu tenho não... a impressão de que o Gabriel vai jogar no Palmeiras independente do Dudu. Isso. Mas eles estão usando a situação para todo mundo sair. O Palmeiras não quer mais o Dudu, está muito claro isso pela forma como a Leila reagiu ao negócio com o Cruzeiro quando deu tudo errado. Sim. Ela estava nervosa. Ali estava falando não só a presidente do Palmeiras, mas uma pessoa acostumada a vida toda na sua carreira profissional a fazer negócios. Sim. E ela reagiu como administradora, não de um clube, mas do negócio dela. Eu não estou fazendo crítica nenhuma a ela, hein? Nesse caso, ela está absolutamente correta e fazendo o papel que ela entende interessar ao clube, porque ela perdeu uma oportunidade de fazer dinheiro com o Dudu. E liberar o espaço na folha de pagamento do atleta mais bem pago do país. Exato. Do país. E aí o clube e o time se beneficiariam dessa possibilidade que se abre para continuar se reforçando, pensando no futuro, até pela idade do Dudu, etc. O Flamengo e o Gabriel, aquela declaração do Braz na semana passada, até um pouco contrariado, um pouco bravo, essa foi a impressão, dizendo, olha, nós estamos ajudando o representante do jogador. Depois que um dos empresários do Gabriel disse que já estava procurando novos ares. Tá bom, então se ele quer procurar novos ares, disse o Braz, nós vamos afastar o Gabriel, porque assim ele não ultrapassa o limite de jogos, e qualquer transação para o Brasil fica ainda viável, porque se ele jogar, ele não sai. Sim. E se nada acontecer, ele fica aqui até o fim do ano e vai para onde ele quiser. Ou seja, aqui ele não vai ficar. Então é preciso, né, conseguir interpretar as coisas. Essa parte, para mim, está resolvida. Gabriel e Flamengo, ou agora, ou quando o contrato terminar. Só que para ser agora, o Flamengo quer algo em troca. E o Flamengo adoraria que esse algo em troca fosse o Dudu. Aliás, existem poucas formas, por causa dos valores das multas e tal, de alguém chegar e falar assim, não, eu te dou 70% da multa. Não, ainda assim é muito dinheiro. A troca fecha, coloca tiques nas casinhas. Para o Gabriel está ok, para o Flamengo está ok, para o Palmeiras está ok, para o Dudu não está. Dudu, e assim... Eu acho que essa é a situação. Eu acho que é um detalhezinho assim que é... A gente está falando de um negócio que vai trocar 2 ídolos das 2 maiores potências do país nos últimos anos. De 2 clubes que viraram muito rivais. Sim. Eu gosto de ir para o Rio de Janeiro, eu vou para samba e tal. Aí você encontra com um com o outro. O flamenguista
olha pro palmeirense. Exato. E o palmeirense é a mesma coisa. Numa situação normal, não tinha que ter nem conversa Exatamente. entre esses clubes Então, para transação de jogadores. Nos anos 80 seria o equivalente o Flamengo trocar o Zico pelo Roberto Dinamite com o Vasco. Mas eu acho que esse componente, isso. esse componente Não, que o Renato excelente coloca, comparação. eu acho que inclusive é uma... Eu acho que ele ameniza. Mas eu acho que é uma estratégia do Flamengo, porque o Flamengo já percebeu que ele vai perder, que acabou a relação com o seu grande... E que ele está indo para o grande rival dessa era do Flamengo. Isso. E talvez uma forma de amenizar a relação com o torcedor é... Bom, mas então, eu tirei um ídolo deles também. Vai que o meu aqui dá mais certo do que o dele lá, e no fundo quem perdeu o grande ídolo foram eles, não serei eu. Acho que tem uma estratégia. Eu acho que a última troca, assim, entre rivais de um peso muito grande que deu o que falar, ela nem chega perto dessa. Que pra mim eu lembro do Pato e Jadson. Sim. Que o Corinthians nessa daí saiu... Pois é. Apesar que o Pato também não foi mal no São Paulo. Mas... É que o Jadson foi campeão no Corinthians, se transformou em um jogador importante, ídolo. Sim. Eu concordo muito com esse ponto. Eu acho que o rubro-negro, ele talvez... eu acho que essa notícia ela ainda é muito recente. A gente ainda não sentiu a temperatura do que as torcidas acham. Mas, querendo ou não, assim... mas eles levaram o nosso, nós levamos o deles. Então é meio que chumbo trocado, não dói. Então, assim, eu concordo com tudo que os amigos falaram. Eu acho que o Gabriel, independente de como será, ele vai jogar no Palmeiras, pelo que as coisas estão andando. Acho que o Palmeiras é um clube que já mostrou para ele. Tenho minhas dúvidas em tudo que o Abel estava falando, questão de comportamento, de sem bola, de entender que aqui você vai ser mais um, que aqui, às vezes, o protagonista é o Veiga, agora a gente está falando do Estevão, daqui a pouco a gente está falando do Aníbal. E de correr sempre para frente. O Gabigol, muitas vezes, é o cara que quer voltar ali, participar do jogo. Então, eu tenho essas questões, e eu acho que é uma ótima oportunidade para o Gabriel até virar um jogador melhor, dentro de um contexto de Palmeiras. Mas isso me chama a atenção. Quando eu vi de tarde, eu falei, gente, essa rapaziada é festa junina e tal, eles estão pulando a fogueira mesmo, mexendo com fogo. E assim, é isso, é uma troca, eu acho que é uma das trocas mais emblemáticas se acontecer, se a gente for pensar no futebol brasileiro. Eu não me recordo. E é curioso, é um barulho danado. Enquanto técnico da seleção brasileira, o Tite foi muito cobrado acho que por parte da imprensa e pelas redes sociais, né, os adeptos do internautas. Telemóvel, Telemóvel, muito bom. Para convocar o Dudu. E o Tite era muito criticado e diziam que o Tite... Diziam, né, a parte da digital aí, internet e tal, que o Tite não convocava o Dudu porque o Tite é um cara com história no Corinthians e o Dudu era um cara jogador do Palmeiras. Isso. E o Dudu, às vezes, respondia de forma meio atravessada. O que eu tenho que fazer para ser convocado? E aí talvez a roda gire e o Dudu pare do elenco do Tite. A roda já girou e o Gabigol, o Gabigol já caiu nas mãos do Tite. O Dudu é um grande jogador. O Dudu é um espetacular jogador. Mas acho que existe uma dúvida, e é pertinente, de até onde ele vai chegar nesse momento de carreira depois da lesão que ele teve. Mas ele é um tremendo jogador. Mas